Bom, quem nunca se incomodou com ligações de telemarketing? Existe uma forma de bloquear essas chamadas. O Leandro Nava, professor de Direito do Consumidor e sócio da Nava Advocacia, está aqui para conversar com a gente e explicar como isso funciona. Antes de mais nada, uma boa noite, Leandro. Obrigado pela participação aqui conosco. Boa noite, Gustavo, professor Heródoto. É uma alegria participar desse programa. Primeiro, para muita gente que ainda está desavisada, como é que faz para não ter a perturbação de pessoas ligando e oferecendo serviços e mais serviços o dia inteiro? Será que perdemos o contato com o Leandro? Tá ouvindo a gente, Leandro, ou não? Foi só a gente fazer a pergunta que a internet ainda não é 5G, né, Heródoto? Não é 5G, não é só isso. Acho que ela não gostou da sua pergunta. Vai ver. Porque os caras usam a internet para mandar um monte de tralha para a gente, um monte de lixo, e a gente tem que juntar tudo aquilo lá. O algoritmo não gostou da minha brincadeirinha e aí ele já cortou a gente aqui. Mas agora sim, Leandro, tá na escuta com a gente, Leandro? Sim, eu escuto vocês. Vou refazer a pergunta então, Leandro. Eu perguntava justamente para as pessoas que ainda não sabem como fazer para conseguir parar essas ligações insuportáveis. Realmente essas ligações de telemarketing, de ofertas de produtos ou serviços, corriqueiramente que anteriormente era disponibilizado de segunda a sexta, sábado, domingo, corria aí um afronto, um abuso ao Código de Defesa do Consumidor. Verificando um excesso de reclamações junto ao Poder Judiciário, também um excesso de reclamações junto aos órgãos de proteção, algumas instituições, em especial as empresas, por exemplo, de telefonia e também as empresas de bancárias, elas se uniram e criaram aí de forma particular, não é estatal, ou seja, não tem a participação efetiva, porque não é uma norma, não é uma regra, não é uma lei, criaram um cadastro para que aquelas pessoas que recebam as informações, entrem em contato, disponibilizem os telefones para que seja bloqueado dentro de um prazo de 30 dias, ou seja, da data do seu registro, para que essas empresas já não façam mais esse tipo de contato, esse tipo de perturbação frente ao consumidor. Leandro, então, pelo que eu entendi, não existe uma lei que regulamenta isso? É uma atitude espontânea das empresas? Exatamente, professor Heródoto. Esse foi um acordo comercial existente após diversas reclamações, nas quais os consumidores recebiam ligações fora do tempo, ou seja, é um abuso no excesso da oferta. Então, houve um convênio, um acordo, na qual as empresas se colocaram à disposição para que eles pudessem padronizar as boas práticas para a realização tanto da venda, quanto da não venda, ou seja, da oferta, quanto da não oferta daqueles produtos ou serviços. E até mesmo nesse sentido, caso o consumidor não queira fazer isso, ele pode acionar esse expediente, direcionar os números para que ocorra o bloqueio das ligações. Mas, Leandro, se nem lei a gente cumpre aqui, um acordo é ainda mais difícil. Aposentado, o Heródoto falou há pouco de salário mínimo. O que aposentado recebe de ligação de consignado dá para escrever um livro. Como é que faz, então, quem já se inscreveu no Não Me Perturbe para justamente reclamar? A Febraban pune essas empresas que não respeitam? Gustavo, olha só que pergunta interessantíssima, porque como não é um ato vinculativo, como é uma norma, como é uma lei, por exemplo, caso o consumidor consiga demonstrar que fez essa solicitação junto por exemplo, aí a Anatel ou a Febraban, enfim, desses canais de solicitação de não perturbe, que é o que nós chamamos, ou popularmente foi assim fixado, e passados 30 dias da data desse registro, já no 31º ocorre o quê? Uma quebra daquele pacto, daquele acordo, daquela convergência de interesses, ou seja, eu não tenho mais, não quero receber. Passado isso, o consumidor continuando recebendo, as pessoas, os aposentados, enfim, continuando recebendo essas ligações, aí já caracteriza a questão da ofensa ao consumidor, passível, inclusive, até mesmo de indenização junto ao Poder Judiciário. Leandro, me lembro que uma das características do Código de Defesa do Consumidor chamou muita atenção, é o seguinte: o ônus da prova cabe ao vendedor, cabe ao fornecedor de serviço.
Você não acha que deveríamos ter alguma coisa semelhante? Ou seja, por que eu tenho que ligar pedindo para os desgramados não me mandarem mais aquela quantidade de coisa? Pô, devia ser o contrário, concorda ou não? Quer dizer, olha, eu ligo para lá porque eu gosto do seu produto, eu gosto das coisas que você manda e eu dou meu celular. Agora não, é o contrário. Infelizmente, professor Heródoto, nós temos aí um excesso, né? Um excesso de oferta, um excesso de publicidade, um excesso de ofertas de produtos e serviços, na qual, como não existe uma legislação específica que restringe essa oferta, por isso que houve essa convergência entre, após, por óbvio, diversas reclamações junto aos órgãos administrativos, por exemplo, como o PROCON, como sites de reclamação, também conhecidos como Reclame Aqui, como também diversas ações junto aos juizados especiais cíveis, que é conhecido como pequenas causas, e também junto ao Poder Judiciário na Justiça Comum, gerando obrigação para a empresa. As empresas verificando esse excesso e efetivamente esse abuso, porque nós temos que caracterizar aí um abuso. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz para nós, no seu artigo 6º, inciso 8º, a inversão do ônus da prova, né? Ou seja, o consumidor simplesmente pode alegar, e quem deverá provar que não está respeitando isso são as empresas que estão oferecendo. Por isso que, com esse acordo feito entre essas instituições que representam tanto a Associação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as empresas de telemarketing, as maiores operadoras de telefonia, a partir do momento que você cadastrou, anota seu número do protocolo, o dia, recebeu ligação, ingressa com reclamação novamente e, principalmente, ingressa com demanda. Porque, infelizmente, professor Heródoto, concordo com o mestre, infelizmente, os nossos hoje fornecedores não respeitam o consumidor, por isso dessa imposição legal, que deveria ter, mas ainda não tem. Quem sabe nos dirigimos para essa evolução legislativa. Grato aí, obrigado. Obrigado, Leandro. No meu celular eu também já bloqueei um monte de número que fica me ligando, eu fico fazendo lista de números que ligam, eu bloqueio. Eu só bloqueio aqueles que me cobram, os caras ficam me cobrando. Também bloqueio, esse é o mais importante bloquear.